estudantes. Uma vez mais faço este vídeo para explicar um pouco do que é que se pretendia com o Efólio B da disciplina de Educação para a Sustentabilidade. Portanto, o grande objetivo deste Efólio é que efetuassem um plano de uma ação de educação para a sustentabilidade, dentro das várias temáticas que seriam possíveis abordar. E, portanto, queria que elaborassem uma proposta de um plano de intervenção, tendo como base vários itens que eu vos questionava e que queria que respondesse ponto a ponto. Portanto, no primeiro item, que valia 0,5 valores, eu solicitava que identificassem o título do plano de projeto que gostariam de implementar. E aqui apareceram temáticas muito diversificadas, obviamente, desde relacionadas com a questão dos resíduos em geral, com a reciclagem, com a redução da produção, com a questão do lixo marinho, uma temática tão atual, mas também sobre conservação, preservação das florestas, a poupança dos recursos em geral ou a sustentabilidade num contexto um bocadinho mais geral, e já vou explicar um bocadinho em relação a essa questão. Depois solicitava no ponto 2 que valia um valor, a introdução, enquadramento, objetivos e público-alvo. Aqui todos vocês, obviamente, justificaram devidamente a temática que queriam apresentar, muitas vezes ou maioritariamente relacionada com um problema dentro da vossa área da residência que vos preocupa ou que sabem que de facto é uma questão pertinente onde residem. Obviamente, por exemplo, o lixo marinho para quem mora nas ilhas ou nas zonas costeiras, ou a conservação da natureza consoante a área da residência. Aqui chamo só a atenção em relação aos objetivos que, numa ação de educação para a sustentabilidade, em que se pretende ou se tem como objetivos gerais a sensibilização e a educação das pessoas, portanto, para a aquisição de conhecimentos e mudança de comportamentos, é fundamental que os objetivos sejam, tanto quanto possível, mais específicos possível, porque são muito gerais e como eu refiro nos materiais de apoio, qualquer educação ou qualquer ação só pode ser considerada de educação ou mesmo de sensibilização se eu for efetuar uma avaliação e verificar que houve de facto mudança de atitudes ou de comportamentos. Portanto, se os objetivos são muito gerais, é depois também o risco eu garantir que essa ação é eficiente. E tem sido que nos últimos 30 anos, de alguma forma, em termos das ações de educação mais contextualizadas no ensino formal, nomeadamente no ensino secundário ou desde do jardim de infância, do ensino primário, etc., é que foram feitas uma série de ações, mas que depois não foram avaliados os seus devidos efeitos. E por isso, quando eu planeio uma ação, o objetivo tem que ser específico, assim como o público-alvo. Quando eu digo, por exemplo, que o público-alvo é toda a população do município, às vezes posso querer, embora, claro que o objetivo é atingir toda a população e depois quem aderir melhor. Mas, às vezes, mais fácil e melhor eu definir um objetivo mais específico, e para um público-alvo mais específico eu depois consigo garantir melhor a eficiência dessa mesma ação. Portanto, isto é em termos gerais, alguns de vocês foram ou muito ambiciosos ou muito generalistas nos objetivos. Por exemplo, um objetivo, a educação para a sustentabilidade. É um termo muito geral. O que é que eu quero dizer em particular com isso? Claro que eu referi ao longo dos materiais que é muito importante a abordagem holística, claro, mas aí o que eu quero dizer é que quando eu abordo a questão, por exemplo, da redução dos resíduos, é para a população ou para o público-alvo compreender dentro do próprio ciclo de vida dos resíduos, a necessidade da sua preservação, da sua necessidade da sua reutilização, portanto uma abordagem mais abrangente, mas dentro da temática ou do lixo marinho, ou dos resíduos urbanos, ou da compostagem, no caso dos resíduos orgânicos, etc. É neste sentido que é importante eu especificar tanto quanto possível. Depois, portanto, isto depois reverteu-se também nas notas que quanto mais simples o projeto mais simples é eu também verificar que ele eventualmente é concretizável e atinge o seu objetivo.
Depois, no ponto 3, pretendia-se que identificassem métodos, práticas, técnicas a serem utilizadas nessa mesma ação. Isto valia 1,25 valores. Aqui, quando eu refiro métodos, práticas ou técnicas, e conforme os materiais que vos foram disponibilizados, eu aqui significo que são ações com método exclusivamente expositivo, quer numa sala de aula, é uma palestra ou não, eu estou a falar em jogos, eu estou a falar em atividades de campo, em que, por exemplo, no caso do lixo, pegando novamente no lixo marinho, eu levo as pessoas à praia para elas recolherem os resíduos, até os monitorizarem e terem contacto com o problema em si. Ou, por exemplo, podem ser jogos. Portanto, existem muito tipo de técnicas que possam ser utilizadas. Normalmente isso se distingue entre um método expositivo só em sala de aula ou um método mais ativo e participativo, como, por exemplo, um de vocês que escolheu um projeto relacionado com o chorão, que é uma espécie invasora, e, portanto, o que se pretendia é que a população-alvo da ação fosse para o local onde houvesse chorão e o retirasse manualmente. Portanto, aqui quando eu pretendia estes métodos, práticas e técnicas, dizia respeito era isso que eu queria que vocês dissessem. Além disso, como também foi referida no tópico 3, as atividades de educação para a sustentabilidade podem ser, e a maioria de vocês escolheram, que são na área do ensino e currícula, seja ele no ensino formal ou não formal, a maior parte de vocês é interessante porque tiveram atenção de criar ações no âmbito fora da escola, tendo em conta a população em geral. Mas eu posso ter outro tipo de ações ou de práticas. Podem ser tão simples como, por exemplo, em termos de operações nas instalações de uma determinada organização, em que, por exemplo, numa Câmara Municipal ou numa escola, eu coloco resíduos para a recolha diferenciada ou que coloco um compostor. Ou podem ser ações tão simples como, por exemplo, fazer ações para, de alguma forma, ocasionar uma mudança nos comportamentos da gestão do topo de uma escola, em que ela passa a ter mais preocupações em relação à sustentabilidade. Ou, por exemplo, ações de investigação. Mas claro que as mais comuns são de facto associadas às questões de ensino, onde eu trabalho com as pessoas para mudar as suas atitudes e os seus comportamentos. Depois, no ponto 4, peço desculpa, já estou a passar, no ponto 4, certo, que valia também 1,25 valores, pretendia-se a descrição das fases e tarefas do projeto. E aqui a maior parte de vocês referiu e bem, embora de alguma forma mais completas do que outros, e por isso a penalização para não terem a cotação total. Mas aqui era fundamental descreverem, e isso eu acho que essa mensagem consegui passar. Primeiro, há sempre uma fase de preparação, eu não posso passar para a ação sem prepará-la, sem perceber, fazer os contactos, preparar salas, o que é que eu vou fazer, preparar materiais. Há toda uma fase muito complexa de preparação que às vezes pode demorar muito mais que a ação propriamente dita. Depois ocorre a ação, e o que é que acontece na ação? Muitos de vocês identificaram muito bem através de uma tabela muito bem discriminada. No primeiro dia eu faço uma ação em sala de aula, depois no segundo dia eu faço um jogo, já estou fora da sala de aula, faço uma determinada ação prática, faço um jogo e no fim depois faço a avaliação. Portanto, isto, como eu já referi, primeiro a fase de preparação, a ação propriamente dita e depois a avaliação, em que a avaliação pode ocorrer ainda durante a ação ou após a ação. E aqui é fundamental que também, conforme está escrito nos materiais, uma ação, para eu poder avaliar a mudança de atitudes e em particular de comportamentos, ela só é possível um tempo depois da ação. É que eu posso verificar se de facto houve uma mudança de comportamentos. Por exemplo, se quer implementar numa escola a separação dos resíduos indiferenciados, eu, após trabalhar com os miúdos sobre a importância da reciclagem, que eles, quando estão na escola, separam os resíduos resultantes, por exemplo, do lanche, eu vou medir. Não é só através de inquéritos que eu consigo medir os comportamentos. Eu tenho que ir, por exemplo, medir a quantidade de resíduos que estão nos contentores desde o início do projeto até ao longo
do projeto e mesmo após ele ocorrer, para ver se a mudança de comportamentos foi duradoura. A mesma coisa se eu faço uma ação para a redução do lixo marinho, uma das formas de avaliar é eu ir à praia e quantificar, há métodos próprios, relativamente simples, para quantificar se a quantidade de resíduos na praia é menor, ou até mesmo no mar, junto dos pescadores, por exemplo, e verificar se o que eles têm nas redes já encontram menos lixo marinho. Depois, no ponto 5, era solicitado os recursos materiais, humanos e financeiros necessários. Portanto, aqui era, obviamente, recursos materiais. O que é que eu necessito? Canetas, lápis, uma sala de aula, um data show, peças para um jogo, material didático, PowerPoints, etc. Os recursos humanos, necessito de um técnico, 2 técnicos. De que áreas? Preciso de um técnico de ambiente, preciso de um licenciado em ciências do ambiente, claro que vou precisar, são fundamentais. Preciso de um técnico de educação, um psicólogo, uma ação social, não sei. Até o próprio Presidente da Câmara, obviamente, depende do projeto que estamos a falar. E depois os recursos financeiros. Alguns de vocês chegaram a contabilizar, mesmo em termos monetários, quanto é que iria custar esse projeto. E muito bem, porque quando eu planei, tenho mesmo que passar essa fase de fazer um orçamento de quanto é que eu vou gastar. Eu não fui tão exigente para a cotação máxima, mas permite, obviamente que queriam que detalhasse quais eram os recursos financeiros, quanto é que custava eu ter um formador, no caso de ter um custo associado, ou se não é por voluntariado, se eu preciso de sacos, se eu preciso do material todo que eu preciso para ser possível realizar essa mesma ação, sendo por patrocínios ou não. E, portanto, este 5 valia um valor. Por último, era o cronograma das diferentes fases de implementação do projeto. Eu penso que a maior parte de vocês fiquei muito contente porque perceberam e utilizaram bem o que é um cronograma, fizeram bem a tabela com as diferentes fases distribuídas no tempo, que variou entre mais ou menos 6 meses a um ano para todas as fases do projeto e que estivesse bem clara, desde a fase de preparação, a ação propriamente dita, até depois à fase de avaliação idealmente após a ação. Mas, por exemplo, um de vocês identificou uma ação simples de um dia, mas que depois há toda uma preparação antes e depois. E uma ação pode ser simplesmente só um dia devidamente preparado e posteriormente avaliado. Normalmente uma ação do dia é difícil eu dizer que vai haver uma mudança de comportamentos, mas pode haver uma aquisição de conhecimentos e pelo menos uma mudança de atitudes. E pronto, era isto que eu queria dizer. De qualquer forma, eu fiquei muito contente com os trabalhos, com o esforço e empenho que dedicaram neste eFólio B, que valia mais que o eFólio A. Fico contente que também alguns de vocês optaram só por fazer o eFólio B e obtiveram o mínimo de aprovação para irem agora ao eFólio. Desejo boa sorte a todos, quer quem vai para o eFólio, quem é que vai ao exame, e sabem que estarei disponível agora na fase das revisões, e façam as atividades formativas e façam também, respondam às questões que eu vou colocando no fórum. Boa sorte e continuação de bom estudo.